Seja bem-vindo Central de Notícia Brasil, conectados com notícias do Brasil e do mundo. Agora vamos para mais uma notícia. Vazado. Moro orienta força-tarefa da Lava Jato ao contestar na imprensa depoimento de Lula. Novos trechos publicados pelo site The Intercept reforçam proximidade de ex-juiz com acusadores do ex-presidente. A defesa já fez o showzinho dela, afirmou Moro. A divulgação de novos trechos vazados das conversas entre os procuradores e o atual ministro da Justiça de Jair Bolsonaro acontecem no mesmo dia em que o jornal O Estado de São Paulo publicou uma entrevista com Moro. Nela, o ex-juiz se pronunciou sobre o vazamento do primeiro lote de conversas pelo site, no último domingo e na quarta-feira, e disse não ver ilicitude no que foi divulgado. Se quiserem publicar tudo, publiquem. Não tem problema. Desafiou ele, diante da promessa do site de que havia mais conteúdos bombásticos do material entregue ao site por uma fonte anônima. Em nota, o ministro afirmou neste domingo que não reconhece a autenticidade e não comentará supostas mensagens de autoridades públicas colhidas por meio de invasão criminosa de hackers e que podem ter sido adulteradas e editadas. Também reiterou a necessidade de que o suposto material, obtido de maneira criminosa, seja apresentado à autoridade independente para que sua integridade seja certificada. As novas conversas divulgadas aconteceram na noite de 10 de maio de 2017, dia em que o ex-presidente compareceu diante de Moro para prestar esclarecimentos sobre o processo do Triplex do Guarujá, que gerou sua primeira condenação por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Às 22h04, segundo o The Intercept Brasil, Moro pegou o telefone e digitou uma mensagem para Santos Lima, em que perguntou o que o promotor havia achado do encontro. Achei que ficou muito bom. Ele começou polarizando conosco, o que me deixou tranquilo. Ele cometeu muitas pequenas contradições e deixou de responder muita coisa, o que não é bem compreendido pela população. Você ter começado com o Triplex desmontou um pouco ele, disse o procurador. A comunicação é complicada pois a imprensa não é muito atenta a detalhes, respondeu Moro. Segundo o site, Santos Lima copiou, em seguida, o diálogo que teve com Moro em um chat privado com o coordenador da Força Tarefa, Deltan Dallagnol. Paralelamente, em um grupo de troca de mensagens entre os procuradores, os membros da Força Tarefa já discutiam a possibilidade de comentar publicamente o depoimento de Lula. Santos Lima alertou Dallagnol que havia enviado a ele uma mensagem privada. 3 minutos depois, o coordenador da Lava Jato justificou publicamente no grupo a divulgação da possível nota. Temos que avaliar os seguintes pontos. 1. Trazer conforto para o juízo e assumir o protagonismo para deixá-lo, Sérgio Moro, mais protegido e tirar ele um pouco do foco. 2. Contrabalancear o show da defesa. Depois, seguiu. E o formato, concordo, teria que ser uma nota, para proteger e diminuir riscos. O JN, Jornal Nacional, vai explorar isso amanhã ainda. Se for para fazer, teríamos que trabalhar intensamente nisso durante o dia para soltar a tela por 16 horas, ressaltou. Dallagnol, então, mandou uma mensagem a outro grupo, que incluía a assessoria de imprensa do Ministério Público Federal. Ressaltou, novamente, as motivações para uma possível nota. As razões para eventual manifestação são: a. Contrabalancear as manifestações da defesa. Vejo com normalidade fazer isso. Nos outros casos não houve isso. B. Tirar um pouco o foco do juiz que foi capa das revistas de modo inadequado. Um dos assessores de imprensa tentou demovê-lo. Mudar a postura vai levantar a bola para outros questionamentos, justificou. No dia seguinte, os procuradores divulgaram uma nota, em que expunham contradições do depoimento de Lula. Na mesma noite, Dallagnol enviou, novamente, a manifestação. Informa ainda que avaliamos desde ontem, ao longo de todo o dia, e entendemos, de modo unânime com a ASCOM, Assessoria de Comunicação, que a imprensa estava cobrindo bem contradições e que nos manifestarmos sobre elas poderia ser pior. Passamos algumas relevantes para jornalistas. Decidimos fazer nota só sobre informação falsa, informando que nos manifestaremos sobre outras contradições nas alegações finais, destaca o The Intercept Brasil. A divulgação das mensagens pelo The Intercept Brasil no último domingo causou um abalo à imagem do ex-juiz da Lava Jato, que hoje ocupa a pasta da Justiça de Bolsonaro. Desde que aceitou o cargo para o novo governo, ele é acusado por opositores de ter atuado para evitar a eleição de Lula. O ex-presidente, condenado em segunda instância pelo caso do Triplex, ficou impossibilitado de concorrer às presidenciais em outubro passado.
Lula era o primeiro colocado nas pesquisas. Bolsonaro, o azarão na disputa, acabou vencendo. O ex-presidente cumpre sua pena de 8 anos e 10 meses em Curitiba. Após a divulgação dos diálogos, Bolsonaro demorou a se manifestar sobre as revelações referentes a seu superministro. Falou 4 dias depois e minimizou a troca de mensagens. O que ele fez não tem preço. Ele realmente botou para fora, mostrou as vísceras do poder, a promiscuidade do poder no tocante à corrupção, afirmou.